Olá, boa noite. Desculpe aí pelo áudio desligado. Nós tivemos um probleminha aqui, falha humana, falha técnica humana. E começamos agora o nosso resumo do dia. Resumo do dia dessa terça-feira, dia 16 de março, destacando a presença aí do novo ministro da Saúde, o Queiroga, que anunciou que vai continuar a obra de Pazuello e Bolsonaro, o que coloca o país na ameaça de chegar aí a sabe-se lá que número. A ex-quase-ministra falou ontem de 600 mil mortos. A continuidade da obra de Queiroz, de Pazuello, né, e Bolsonaro pode significar até mais do que isso, né, como nós vamos ver no dia de hoje. O país ultrapassou a marca em 24 horas, mais de 2.800 mortos, né, ultrapassando a marca de 282 mortos em números oficiais, né, números sabidamente falsificados. No programa de hoje nós vamos apresentar toda essa situação, falar dos dados aí de vários estados e destacar também a divulgação pela CUT de um estudo realizado pelo Diese, mostrando a destruição, a devastação promovida pela Operação Lava Jato em todo o país. O dia de hoje antecede também a mobilização dos trabalhadores de aplicativos, que estão chamando aí uma paralisação, mobilizações em todo o país nesta quarta-feira, dia 17. Bom, o governo anunciou a inclusão da Eletrobras, dos Correios e da EBC no programa de desestatização, e destaque internacional a Bolívia, onde Evo Morales denunciando a ingerência da Organização dos Estados Americanos, depois de apoiarem o golpe, a fraude, né, denunciarem uma fraude que não houve nas eleições bolivianas, ajudarem o golpe de Estado dos militares. Agora estão buscando proteger os militares criminosos, né, e os golpistas que estão sendo aí processados pelo legislativo, né, que encaminhou a situação, e pelo judiciário boliviano. Então fique por aí, participe do nosso programa, você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal, pelo nosso site no YouTube, né, aqui agradecendo a presença de todos vocês. Divulguem aí o link do nosso canal, e desde já então saudando aqui, agradecendo a presença de alguns companheiros, o pessoal já batendo papo aqui no site, o Samuel Silemen, o Shinobi, Calegari, também aqui a companheira Maria Ângela Biducci, muito boa noite. Boa noite a Priscila CP, né? O Joe Picolé Rasta, né? Saudando aqui o Para Aqui Postar, só tendo Face, o pessoal que tinha nos alertado aí que o som estava desligado, e mais uma vez a gente pede desculpa. O Leon Trotsky chegando por aqui, o nosso boa noite, a companheira Carla Silva, né? Destacando aqui que hoje nós estamos tendo aí, né, no nosso site universidademarxista.pco.org.br o encerramento, a última aula, né, do curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, muita gente assistindo lá essa aula de encerramento do curso, e muita gente, inclusive, que depois vai também assistir o nosso programa. Então, obrigado a vocês que nos assistem ao vivo, compartilhem o nosso link, você que está nos assistindo na reapresentação, porque o resumo do dia, como todos os canais, como todos os demais programas aqui da Causa Operária TV, ficam à sua disposição para você assistir a hora que você bem entender, né, no horário que melhor lhe aprouver. Então, muito obrigado a vocês aí pela presença, divulguem, compartilhem, né, e se você puder, mande aí a sua contribuição, como fez aí o companheiro Para Aqui Postar, só tendo Face, que mandou um superchat, até para avisar que a gente estava sem som. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado também a Maria Ângela Abduch, né, que mandou também aí a sua contribuição. Sigam aí os bons exemplos dos companheiros, né, compartilhem e contribuam para sustentar esse canal, né, que é um instrumento fundamental, uma imprensa independente, combativa,
revolucionária. Bom, vamos para a nossa pauta. Eu queria começar... Hoje nós temos muita notícia, então vamos ser breve, nosso tempo mais curto. Né? Hoje, pela última vez, nesse mês aqui, então nós temos hoje a última aula, então nosso programa começando aí já um pouquinho depois das 9. Né? Amanhã a gente volta ao horário normal, todo dia, a partir das 20h30. Mas uma notícia muito importante e da maior gravidade. Né? Como num autêntico treinamento para um golpe militar, a Prefeitura de Resende, né, atendendo, obviamente, as orientações da Academia Militar das Agulhas Negras e de outros militares, né, divulgou um comunicado, né, em que anuncia que a cidade de Resende vai ser ocupada, né, nesse dia 27 no dia 27 até o dia 27 de março, desculpa, né, vai ter as ruas ocupadas pelos militares. Né. O anúncio diz claramente que como vocês têm aí na telinha colocada aí pela nossa produção, atenção, a Academia Militar das Agulhas Negras vai realizar de 15 a 27 de março, né, das 9 às 19, um exercício militar simulado na região de Quartis e Porto Real, passando por Resende. Né? Então vocês vejam, aí o pior do que o anúncio é a explicação. Essa atividade visa preparar os futuros oficiais do Exército Brasileiro para preparar operações de garantia da lei e da ordem, que é quando as Forças Armadas podem ser empregadas em questões de segurança ou em atuações que somente o emprego tradicional da polícia não é suficiente. Né? Nós estamos vendo aí, na realidade, tem que chamar a atenção, essas iniciativas como essas têm se tornado comum, né? Além das próprias operações das GLOs, garantias, das chamadas operações de garantia da lei e da ordem, né? Esse tipo de treino que visa, obviamente, preparar os militares não para defender nada de interesse do povo, né? Mas diante de uma situação em que é patente a revolta popular, né? Com um enorme sofrimento do povo brasileiro, quando nós temos aí, em números oficiais, nós temos mais de 280 mil mortos, mas, obviamente, né, que como nós vamos mostrar, inclusive, com dados do Rio de Janeiro, no programa de hoje, esses números são muito maiores, né, já devendo, com certeza, ter passado de 400 mil mortos, né, e podendo chegar aí a sabe-se lá que número, pela situação de verdadeiro de colapso e descontrole que nós temos da situação no país. Enquanto isso, o Exército está aí se preparando, treinando para dar golpe, para intervir. Né? Isso não tem nada a ver com a missão, digamos assim, anunciada do Exército, que é proteger o país, defender a soberania nacional, as fronteiras, mas intervir, né, para agir contra a população e contra as suas manifestações. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Hoje as notícias são muito pesadas e é necessário analisar todas essas coisas de um ponto de vista da luta, dos interesses da população. Então, o humor, né, o humor ferino, mordaz do companheiro J. Camelo nos ajuda também além da nossa própria compreensão dessa situação, da preparação para lutar contra ela. Então vamos destacar aqui duas charges, né, duas imagens aí de charges do companheiro J. Camelo. Bom, a primeira falando da polarização, né, é até o título da própria charge, né, que mostra, inclusive com base numa foto de Paraisópolis, né, dá para ver a inspiração da prédios de alto luxo no Morumbi, né, ao lado da favela. Então, onde os moradores da favela comentam, né, dois moradores. Tudo isso começou quando eu coloquei a bandeira do Flamengo na janela. Né? E está lá, nos apartamentos de luxo, está lá Mito, Bozo 2022, etc. e etc.
Bom, a próxima, tem mais uma, né? Outra do companheiro J. Camelo, né? Repercutindo aí a volta do Lula ao cenário político. Então a televisão anuncia: a volta de Lula faz emergir um raio de esperança nos brasileiros. E aí o Coxinha todo estrupiado: porra, logo agora que a gente está se acostumando com a desgraça. Tá aí, muito boa as charges, como sempre, do companheiro J. Camelo. Bom, mas vamos lá. Infelizmente, nós temos que ir para a notícia para compreender aí a realidade e encarar, né, as notícias do dia desse dia, dessa terça-feira, bom, onde ficou evidente que vem mais genocídio por aí, né? O novo ministro, anunciado aí para o Ministério da Saúde, o Queiroga, disse que veio para continuar a obra, né? Na frase, né, na declaração do ministro, vou ler aqui: o governo está trabalhando, as políticas públicas estão sendo colocadas em práticas. O ministro Pazuello anunciou todo o cronograma da vacinação. A política é do governo Bolsonaro. A política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil, e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho, né? Bom, as declarações evidenciam aí aquilo que vem se confirmando, vem se mostrando. Obviamente que o ministro aparece aí como uma pessoa para, num momento de enorme crise. O Brasil bateu hoje um recorde, não é qualquer recorde, superou aí em quase 500 mortos a última marca recorde, né, que tinha sido um pouco mais de 2.300. Hoje o Brasil teve mais de 2.800 mortos, né? As estimativas do governo, como a gente destacou aqui, apontam, né, para a gente chegar em abril, em meados de abril, com mais de 400 mil mortos oficiais, né? E o governo trocou aí o ministro em meio à crise, mas como fica evidente, inclusive nas próprias declarações do ministro, para manter a mesma política, para dar continuidade à obra, né, de Pazuello e Bolsonaro. Hoje à tarde, o companheiro Rui Costa Pimenta, na análise política, transmitida simultaneamente com o canal 247, que você pode ver aqui nos arquivos do nosso canal, explicou, né, que a declaração, inclusive, do próprio ministro, de que a política da saúde é do Bolsonaro, mostra que o Bolsonaro não está minimamente interessado em ter ninguém, né, que dispute aí o comando da situação, como, por exemplo, Mandetta, né, que aparecia como um personagem com mais iniciativa, embora também naquele momento a política fosse a política do governo Bolsonaro, com mais encenação, com mais requinte, né, uma encenação de que havia um combate, de que havia alguma iniciativa, quando a pandemia estava apenas começando, né? De lá para cá, o Bolsonaro colocou aí o general Pazuello, e agora, né, o ex-presidente da Sociedade de Cardiologia, o Queiroga, para manter aí essa mesma política de maneira mais discreta, apagada, com Bolsonaro tomando as iniciativas, né? E também nesse momento pelo profundo desgaste público, né, nesse momento de massacre do ministro general Pazuello, o que vinha, inclusive, rendendo aí um desgaste para as próprias forças armadas, né, responsáveis, aí, junto com Bolsonaro, por essa situação. Bom, a imprensa capitalista procurou destacar que o novo ministro teria frustrado a política de setores do Centrão de colocar diretamente um político, um elemento ligado aos partidos do Centrão, né? E se destacou também que o ministro foi escolhido pelo elo com a própria família Bolsonaro. Ele que participa, né, integrou aí a equipe de transição do governo em 2018,
montada pela equipe de transição para o governo Bolsonaro, estava já indicado para a Agência Nacional de Saúde, né? Tinha seu nome para ser aprovado pelo Senado. Bom, e tudo isso aí está gerando crise em alguns setores do Centrão. Obviamente que aí o governo vai procurar contemplar os apetites, porque o problema, obviamente, não se trata de que o Centrão tenha uma política diferente de Bolsonaro para dar conta do problema da saúde, né? Mas é porque o Ministério da Saúde é o ministério que detém o maior volume de verbas, né? E toda essa quadrilha, o único interesse real, né, é abocanhar, aí, é tomar conta, administrar essa situação totalmente fora de controle, mas no sentido de garantir aí os recursos para os grandes monopólios e para as máfias políticas que controlam o Estado brasileiro. Bom, no meio dessa situação também ficou claro, né, quando o ministro fala que quem comanda, quem vai dizer aí é a política do Bolsonaro. Foi divulgado aí pelo site do Poder 360 qual é de fato a orientação do Bolsonaro, né? Na conversa com a médica Ludmilla, que estava para ser indicada para o Ministério da Saúde, que acabou não acontecendo, o Bolsonaro teria dito a seguinte frase: "Você não vai fazer lockdown no Nordeste para me fuder e eu depois perder a eleição", né? Bom, a afirmação teria acontecido porque a médica teria se apresentado como defensora, né, ela que aparece aí na imagem, teria se colocado como, supostamente, como defensora de algumas medidas como distanciamento social e, em alguns casos, a adoção do lockdown. Essa medida totalmente fracassada da maneira como vem se impondo no país, né, em que evidentemente não está garantindo absolutamente nada, a não ser a intensificação de uma política de repressão contra a população, uma vez que o lockdown não vem acompanhado de outras medidas. Testes em massa, garantia de atendimento à população e, principalmente, para que o lockdown pudesse ser efetivo, o que não acontece em lugar nenhum do país, principalmente nas capitais, seria necessário adotar uma medida de garantir, né, as condições de existência das pessoas atingidas pela medida. Os trabalhadores, né, os pequenos comerciantes, pequenos proprietários, que simplesmente são confrontados com a política repressiva do lockdown, né, sem que ninguém garanta quem vai colocar o pão, né, na mesa dos seus familiares, quem vai pagar, quem vai bancar aí a despesa dos seus pequenos negócios, né, que é o contrário dos bancos e de um punhado de capitalistas, grandes capitalistas, que vêm lucrando, inclusive com a situação de pandemia. Então, aí a declaração do Bolsonaro, mostrando que a única preocupação, né, longe de ter alguma preocupação, a preocupação ideológica é a cobertura para uma política criminosa, comum, né, em geral, a todo o imperialismo nesse momento, que é: abre tudo, deixa morrer, né? Não vamos gastar com a saúde, não vamos gastar com salvar a vida da população, vacina para todo mundo, nem pensar, porque isso pressuporia, entre outras medidas, quebrar as patentes, né? E nesse sentido, a preocupação é: não vamos nem fazer lockdown, porque isso vai me fuder e eu perco a eleição, né? Palavras do Bolsonaro, né? Porque o importante, não só para o Bolsonaro, mas também para as outras alas da burguesia em disputa, né, é garantir aí a vitória eleitoral para garantir o controle do Estado e a defesa dos seus próprios interesses. O povo que se dane, né? Essa exatamente é a política desses setores diante da situação. Bom, no meio dessa situação, e por conta disso, obviamente, o país tem hoje um novo recorde de mortos, né? Então, dados de hoje, que são, mais uma vez, nós vamos ver aí, que são dados que têm
uma dupla faceta, né? Mas o fato é que o país tem uma dupla versão, todas elas, obviamente, enganosas e com um alto nível de falsificação. O governo federal divulgou à tarde, né, como faz regularmente, continuou fazendo hoje em meio à troca de ministros, o governo anunciou que o país teria tido aí mais de 2.800 mortes, né? Já agora à noite, né, o consórcio dos órgãos de imprensa com as secretarias estaduais de saúde anunciaram 2.798 mortos, né? A diferença, no número da tarde era 2.841 e agora um pouquinho, cerca de quase 50, mais de 40 mortos a menos, né, marcando sempre essa divisão que corrobora, né, não havendo um número único, para que não haja suspeita de que, na realidade, os dois números são falsos, né, e de que os números são muito maiores do que eles vêm apresentando diante dos critérios, mas mesmo considerando-se aí os critérios fajutos adotados pelo governo, nós estamos chegando hoje a uma média de mortos em relação a 7 dias, né? Uma média de 1.976. Quer dizer, nós estamos batendo aí bem pertinho na porta dos 2.000 mortos por dia, como média, né? E superamos hoje, um número nunca atingido, né? 2.800 mortos, 2.840 mortos, né? Simplesmente no dia de hoje. E nas últimas 24 horas, mostrando a tendência de alta, quer dizer, que não é um ponto, infelizmente, fora da curva, foram registrados mais de 84 mil novos casos, né? E a média de novos casos está batendo na porta dos 70 mil, são mais de 69 mil casos por dia nos últimos 14 dias. É uma alta de 22% do número de casos e uma alta de 40% nas médias e uma alta de 42% na média de mortos. Bom, e a situação, em meio a essa situação, né, de mortes, né, de recordes, em vários lugares, em 5 capitais, foi anunciado a interrupção da vacinação, né, mostrando que não há política nenhuma, nem a nível imediato, né, nem a médio, nem a longo prazo, efetivamente, para que haja aí que a gente possa vislumbrar uma situação mais ou menos breve de controle da situação, né? Rio Branco, Rio de Janeiro, João Pessoa, Aracaju interromperam a vacinação, né? E Maceió, que tinha anunciado que hoje ia retomar a vacinação com um novo público-alvo, isso não aconteceu, né? Então, nós temos aí isso que foi informado aí até a tarde, 5 capitais com vacinação suspensa, e nas demais, né, a vacinação segue a passo de tartaruga. Vocês têm aí um mapa, né? Esse mapa, nos locais mais escuros aí que você tem no mapa, né, você tem aí os níveis mais altos de vacinação, né? E nos locais mais claros, né, a vacinação é ainda menor. Só para a gente ter uma ideia, né, à frente, o índice mais alto de vacinação foi alcançado no Amazonas, 8,5% da população, né? No país inteiro, o que é um índice muito pouco expressivo e que também tem a ver aí nesse caso, foi montada uma operação diante da crise lá em janeiro em Manaus, né? Mas há muitos estados aí com 3% de vacinação realizada, por exemplo, o Pará, Mato Grosso, 3,3%, Maranhão, 3,45%, Amapá, 3,2%, Alagoas, 3,36%, e a média nacional
alcançou aí 4,91, né? O que significa quer dizer, menos de 5% da população vacinada. Foram 10 milhões e 400 mil pessoas que tomaram a primeira dose e 3 milhões, em números redondos, 3 milhões e 800 mil pessoas que tomaram a segunda dose. 1,8% apenas da população tomou as 2 doses da vacina e menos de 5, 4,9% para ser mais preciso, da população tomou a primeira dose. Quer dizer, a situação não tem nenhuma amostra efetivamente de um combate. Bom, no meio dessa situação, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, anunciou em entrevista coletiva que vai implementar a onda roxa. Bom, seguindo aí uma tendência comum em todos os estados, no sentido do fechamento, né, de estabelecer aí uma política de controle e contenção da circulação. Bom, o pior aí, né, que mostra bem o pensamento do governador direitista e de toda a direita no país, né, a declaração feita. Né, vou ler aqui a frase do Romeu Zema, uma das frases dele na entrevista. Qualquer contaminado a mais pode ser um óbito a mais, porque o Estado não tem mais capacidade de atendimento. Quem faz aglomeração pode ser taxado de assassino. Essa foi a frase. Quer dizer, o Zema, governador de direita, que apoiou o Bolsonaro nas eleições, né, que teve lado a lado, foi ele como Bolsonaro aqui em São Paulo, como Witzel e agora o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, como tantos outros, né, que se elegeram aí na rabeira da operação fraudulenta de 2018, que tirou Lula das eleições, se anunciaram aí como salvadores da pátria. Agora, falência total, os estados não fazem absolutamente nada, não tem testes, tiveram aí mais de um ano para se preparar, fecharam os hospitais de campanha, não tem UTI, tem ameaça nesse momento já de faltar oxigênio em Minas Gerais. E aí o que eles anunciam? Quem provoca aglomeração? O povo é que é assassino. Não é o Zema, não é o Dória, não é o Bolsonaro, genocidas, que não fizeram nada para conter essa situação. Não, é o povo, né? É o indivíduo, é o cidadão. Né? Será que é o cidadão que está andando no ônibus lotado? Será que é o cidadão que está andando no metrô lotado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Recife? Não. É a conversa fiada para apresentar aí, né, essa ou aquela festinha, essa ou aquela iniciativa de repressão da polícia como sendo uma medida de guerra, de combate à Covid, que de fato não existe. Né? E como diz o próprio governador, reconhece, o Estado está falido, porque não tomou nenhuma medida no sentido... O Estado de Minas, inclusive, que acabou de assinar um acordo com a Vale para receber aí mais de 30 bilhões. Né? Mas na hora de aparecer aí recursos para atender a população, não existe. Né? Na parte de absolutamente nenhum Estado, nenhum governo, os recursos não existem esses recursos para o atendimento da população. Bom, no meio desse caos, desse colapso geral, um outro dado importante é o Rio Grande do Sul. Né? Bateu recorde e, junto com São Paulo, foram 2 estados que tiveram mais de 500 mortes no dia de hoje. São Paulo, nós vamos falar daqui a pouquinho, chegou a quase 700, e o Rio Grande do Sul registrou 502 mortes por Covid em apenas um dia. O Rio Grande do Sul também governado aí pelos tucanos, né? Tem a foto aí do governador do Rio Grande do Sul, né? Também aí outro governo, né, que disse que veio para fazer diferente, né, para isso e aquilo, e no meio dessa conversa fiada, o Rio Grande do Sul passou da marca de 15.606 mortos, né, com mais de 500 mortes em 24 horas. Né? Essa é a situação, mostrando aí... Não, essa imagem aí não, essa imagem é do presidente da CUT, não tem a ver. Mas o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca dos 500 mil mortos, né? Numa situação de total fora de
de controle. Bom, e São Paulo, por sua vez, né, do governador científico, né, o farsante João Dória, bateu um novo recorde e alcançou a marca de 679 mortes. Está aí, né, a marca. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, como em todo o país, UTIs lotadas, né, caos total, mostrando aí, sem esses governos a gente estaria melhor, né, do que com os governos que impediram, né, que não adotaram nenhuma medida, não se prepararam absolutamente nada para conter a situação que nós temos de superlotação, de pessoas morrendo, esperando por uma vaga nas ambulâncias. Em São Paulo já chega a cerca de 50 o número de pessoas mortas na espera por uma vaga. Aí o governador do Rio Grande do Sul, né? E como Zema e como Dória, são só discursos e desculpas, né, para procurar se colocar diante da situação, mas evidentemente que conversa não serve para parar a pandemia, né, não serve para conter a situação, e a situação avança, né, e se agrava em todo o país. Bom, vamos destacar agora o caso evidente de fraude desses números no Rio de Janeiro, né? Um estudo feito, um levantamento feito em relação aos números de mortos registrados nos cartórios do Rio de Janeiro, né, mostrou aí uma diferença da ordem de 50 mil pessoas, né, mortas a mais no ano passado. Pode colocar essa imagem aí para a gente? Pode colocar essa da aglomeração, né? Porque ela é interessante, que mostra a demagogia, né, do Estado que acontece. Nós temos mostrado essas imagens aí, pode ser essas aí, mostrando aí, aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como em outros lugares, como em Minas Gerais, né? Vocês estão tendo ver imagem aí dos trens no Rio de Janeiro, né? Que continuam superlotados, não tem isolamento, não tem nada, né? Tem uma outra imagem que mostra o pessoal na fila esperando pelo BRT, né? E aí não aparece. Cadê a televisão para ir aí e falar: olha aqui, ó, veja aqui que absurdo, né, a aglomeração. E aí, governador de Minas, esse povo aí tudo é assassino, né? Ou assassino são os governos e as empresas, né, como a Supervia no Rio de Janeiro, que é uma empresa privada, e outras, as empresas privadas do setor de transporte, no Rio, em Minas, em São Paulo, que promovem esse tipo de aglomeração. A PM vai agir contra eles? O Exército vai agir contra eles? Não. A repressão é contra o povo, é contra a população, é contra os direitos democráticos da população, no momento em que o governo não toma absolutamente nenhuma medida. Bom, e aí nós vamos ver imagens, números e mapas do Rio de Janeiro, mostrando aí, né, a gravidade da situação. Bom, essa aí é a situação. Esse mapa ficou meio antigo, mas só para a gente entender, né? Tá aí o mapa do estado do Rio de Janeiro, que nesse momento ele está aí, quase todo ele pintado de vermelho. Essa atualização é antiga, a gente não achou nenhuma nova, porque no Rio de Janeiro as atualizações elas não se fazem todos os dias, não tem dados disponíveis, como na maioria dos estados. É um caos, não é só a saúde que está no colapso, mas é um caos total, uma avacalhação e parte da política de falsificação, né, de omitir, de ocultar a realidade. Bom, troca aí, vamos lá, em outras imagens. Mais um estudo, esse dado aí é importante, se puder subir um pouquinho a imagem na tela, porque o interessante aí é o seguinte, está mostrando aí o nível de evolução do número de mortes, né, de casos e de mortes, né, e, bom, o Rio de Janeiro, os números apontaram o seguinte, que de março do ano passado a fevereiro desse ano, morreram no Rio de Janeiro 177 mil pessoas. E que esse número ele está 50 mil, prestem atenção, 50 mil acima da média, né, natural de mortes no país num intervalo como esse.
de março a fevereiro, de março a fevereiro. Pois bem, o que obviamente levanta a suspeita de que essas mortes são resultado da Covid, já que não houve nenhuma outra desgraça, porque, por exemplo, as mortes provocadas pela PM, que são mais de 1.000 e tantos, já faz parte da média, infelizmente, né, da política criminosa da PM contra o povo de Rio de Janeiro. As mortes por dengue e outras endemias, né, e até epidemias que acometem a população do Rio de Janeiro, como acontece em outros estados. Então, 50 mil é a diferença. Pois bem, nesse período, o Rio de Janeiro, né, registrou em números oficiais, vamos arredondar para facilitar a nossa conta aqui e a nossa compreensão do que está acontecendo. O Rio de Janeiro registrou, então, um crescimento de morte de 40%. Só que, em dados oficiais, o número de mortes não chega nem perto de 50 mil. Né? Se a gente arredondar, a gente chegaria aí a 30 mil, no máximo, nesse período. Né? Para a gente ter uma ideia, hoje o Rio de Janeiro tem números maiores, tem números mais elevados do que esse, num quadro nacional, mas, na média, nesse período considerado até fevereiro, o Rio de Janeiro não tinha sequer chegado a 30 mil mortos. Né? Então, vamos arredondar aí para 30 mil mortos. Então, o que significa? Nós temos uma diferença de 20 mil. A maior parte desses 20 mil, com certeza, são aquelas mortes da Covid que não são registradas. São os dados que já foram apontados em todo o país, de que os mortos são pelo menos 50% a mais do que os números que vêm sendo divulgados pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais de saúde, etc., etc. Cumprindo, né, burlando todos eles, né, a determinação até da Organização Mundial de Saúde, de que com as pessoas que apresentem 2 ou mais sintomas da Covid sejam registrados quando mortos, como tendo suas mortes causadas pela Covid. No Brasil isso não se faz, não há teste, e milhares de pessoas são enterradas, né, foram enterradas no país, e centenas são enterradas todos os dias, sem que seja registrada a causa-morte da Covid. Então, no Rio de Janeiro, está aí os números, a falsificação chegando perto aí de 20 mil mortos a mais só no Rio de Janeiro, né, mantendo aí acima de 50%, o que elevaria, se a gente fizer as contas para nível nacional, como já foi feito em outros momentos, a gente teria, nesse momento, mais de 400 mil mortos efetivamente pela pandemia no país. Bom, no meio desse quadro de devastação, né, vamos seguir em frente aqui, destacando a CUT, né, divulgou hoje um estudo realizado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, sobre a devastação promovida pela Operação Lava Jato. O estudo foi denominado Implicações Econômicas Intersetoriais da Operação Lava Jato. Bom, o estudo ele revelou, aí foi divulgado agora sim pelo presidente da CUT, na Central Única dos Trabalhadores, o Sérgio Nobre, e revelou que o país perdeu mais de 172 bilhões de investimentos de 2014, já em meio à operação golpista e à campanha pela derrubada do governo, a 2017. Só nesse período, nem está considerado aí os anos de 2018, 19 e 20. Quer dizer, a devastação ela é muito mais ampla, ela continuou nesse período e com certeza passou da casa de 200 bilhões. O estudo apontou ainda, né, a gente vai ter, acho que tem imagens aí de produção, se estiver disponível, libera para a gente. Né, do Sérgio Nobre, que a gente já viu agora há pouco, estava por aí, né, e também esse aí, o Sérgio Nobre, presidente da CUT, né, que foi justamente na live de hoje à tarde, quando ele divulgava os dados do DIEESE, e a gente tem aí gráficos, mapas do DIEESE. Bom, nós vamos fazer o seguinte, queria dar a notícia e chamar você para acompanhar os detalhes desse estudo amanhã no programa
análise sindical, né, que começa aqui no nosso canal Causa Operária TV a partir das 7 da noite. Né, foram apresentados aí, e nós vamos divulgar amanhã em detalhes no programa Análise Sindical, dados de empregos perdidos. Né, vou mostrar aqui rapidamente. Para essa primeira imagem aí mostra o potencial de evolução do PIB nesse período, né, e na realidade aquilo que aconteceu. Em azul, né, o que estava previsto, o que era possível, e em vermelho, né, o que efetivamente aconteceu, impulsionado pela Operação Lava Jato, a criminosa Operação Lava Jato. Né? Então amanhã nós vamos mostrar mais detalhes aqui no nosso programa Análise Sindical, né, porque essa devastação, obviamente, levou aí um retrocesso de setores importantes da indústria, né, mas principalmente provocou aí a perda diretamente de mais de 4 milhões de empregos, né, só para citar um setor dos mais atingidos, o setor da construção civil, que perdeu mais de 1 milhão de empregos, né, por conta dessa política de destruição. Você tem ainda o setor petroleiro, né, e nós divulgamos números aí, o estudo foi muito detalhado, mostrou que até na área da educação, né, se perdeu aí mais de 150 mil vagas, por fechamento de vagas, pelo retrocesso, né, na área educacional. Quer dizer, o retrocesso atingiu aí a todos os setores, né, uma devastação profunda levada adiante pela criminosa Operação Lava Jato, comandada em Curitiba pelo ex-ministro Sérgio Moro e pelo procurador Dallagnol, mas com braços aí em todos os lugares, como no caso do STF, quando nós divulgamos ontem aqui a confissão do Edson Fachin, né, de que é preciso salvar a Operação Lava Jato, ele que é o advogado da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Agradecer aqui a companheira Carla Silva pela seu stick, sua contribuição, né, aqui, um brinde aí, muito obrigado pela contribuição aí, ela que participa e que hoje está lá ligadona, como ela avisou aqui, ela e muita gente assistindo a última aula da Universidade de Férias, mas também passando por aqui para prestigiar o nosso programa e contribuir aqui conosco. Muito obrigado. Bom, destacando que amanhã, nesta quarta-feira, os trabalhadores do setor de aplicativos, né, nós temos uma imagem de um chamado regional, pode colocar para a gente, produção? Estão convocando uma paralisação, né, pedindo um reajuste das tarifas, né, uma vez que o que está acontecendo em todo o país é que eles são aí, sobremaneira, assaltados, né, pelas grandes empresas do setor, no caso da Uber, eles destacam, da 99, que inclusive concedem descontos para a população, né, às custas dos trabalhadores. Complementar com o chapéu alheio, né, como se diz no ditado popular. Né, os monopólios estão se valendo da situação de crise para esfolar os trabalhadores, né, por isso em todo o país vai ter aí manifestações, protestos, e nós torcemos aí pelo êxito, porque é preciso sair às ruas, é preciso se mobilizar, né, e no ano passado houve mobilizações importantes do setor, e essas mobilizações elas foram barradas aí, em boa medida pela ilusão, né, que muitos setores oportunistas, inclusive da esquerda, procuraram divulgar de que seria possível atender aí as reivindicações, aos reclamos dos motoristas de aplicativos, né, dos trabalhadores do setor de aplicativo de uma maneira geral, por meio aí de junções aí junto ao Congresso Reacionário, às Assembleias Legislativas, que só fizeram média demagogia eleitoral com os trabalhadores e não resolveram problema nenhum. É preciso ir para as ruas, é preciso fechar as ruas, né, é preciso enfrentar esses tubarões desses monopólios para conquistar aí os seus direitos. Hoje eu vi que a gente falou aqui dias atrás, que a Espanha reconheceu os direitos trabalhistas dos trabalhadores de aplicativos. Eu vi hoje uma notícia, amanhã, quem sabe, no próprio programa Análise Sindical nós vamos falar disso daí, né, nossos amigos vão falar lá, comandam o programa, a Lilian e o Tiago,
que na Inglaterra também, né, no Reino Unido, os trabalhadores de aplicativo tiveram reconhecidos seus direitos, inclusive a um salário e férias, salário mínimo e férias. Né? Tem que se levantar um programa, aqui também no Brasil, pelos direitos trabalhistas, né, desses setores aí que não são empreendedores, né, são setores aí escravizados pelo grande capital. Bom, destacar rapidamente outra notícia que com certeza vai ser tema amanhã da análise sindical. O governo Bolsonaro anunciou aí a inclusão da Eletrobras, dos Correios e da empresa brasileira de comunicações, a EBC, no Programa Nacional de Desestatização, PND. Né? A decisão teria sido tomada na 15ª reunião do órgão na tarde de hoje, né? Hoje é dia 16. Encontro que teve aí a participação do Paulo Guedes e do próprio Jair Bolsonaro. Quer dizer, em meio à crise, vocês têm a imagem aí dessa reunião, da mesa da reunião, o governo aproveita, né, para ir para uma ofensiva de maior entrega e destruição da economia nacional, entregando a preço de banana, né, no momento aí que a moeda está totalmente desvalorizada, pretendem aí levar a leilão, né, e entregar, seja no todo, seja fatiando essas empresas, como eles têm feito aí em vários processos de privatização, para destruir aí o patrimônio nacional em favor dos tubarões capitalistas. Bom, no finalzinho, na reta final do nosso programa, destacar aqui pelo menos duas notas internacionais. Primeiro, nós vamos falar disso aqui com certeza nos próximos programas, o começo da campanha eleitoral no Equador, para o segundo turno. O segundo turno que está marcado para o dia 11 de abril, né, no país aí totalmente devastado pela pandemia, uma enorme revolta popular aí contra o governo. O Lenin, né, que tem a imagem, vocês estão vendo aí, numa das manifestações da campanha, e o povo nas ruas reivindicando aí o fim do governo, né, Lenin, tchau, traidor. O governo aqui enfrenta uma desmoralização total, a tal ponto que a candidata oficial apoiada pelo governo não ficou nem entre os 4 primeiros colocados. Né? E, bom, a eleição do segundo turno vai ser disputado entre o Araújo, que é o candidato apoiado pelo Andrés Araújo, vocês têm aí à direita na telinha de vocês, apoiado pelo Rafael Correia, o candidato dos setores nacionalista, e do outro lado, o banqueiro Guilherme Lasso, né? Na realidade, o candidato apoiado pelo governo e pelo imperialismo, mas que não pode se apresentar assim porque queima o filme. Né? Então, nós vamos falar nos próximos dias, né? A situação vai para uma polarização que inclusive, eles demoraram, como a gente divulgou aqui, mais de uma semana para divulgar os resultados. Né? Setores do imperialismo chegaram a defender que a fraude favorecesse o candidato pseudo-ecológico, né? O candidato Alapissol, lá do Equador, mas finalmente a esquerda nacionalista do Equador vai para o segundo turno contra o candidato a PSDB, né? Lá do Equador, o banqueiro, o Lasso. Bom, por último, então, para a gente encerrar, falar da Bolívia. Né? A Bolívia, o ex-presidente Evo Morales atacou aí em entrevistas que ele realizou duramente a organização, a defesa, né, feita pela Organização dos Estados Americanos em favor da Jeanine Áñez e de outros golpistas que foram presos. Né? Nas palavras do Evo Morales, né, que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, né, ele publicou no Twitter dele uma mensagem, se referindo ao secretário-geral da Organização dos Estados Americano, Luiz Almagro, que comandou a operação. É bom lembrar que no momento do golpe na Bolívia
foi montada uma campanha muito semelhante ao que aconteceu no Brasil, de que as eleições tinham sido fraudadas em favor do Evo Morales, o que foi inclusive desmascarado depois como um grande golpe, né, tendo sido até publicado em jornais norte-americanos, de que a própria OEA tinha chegado à conclusão de que a margem de erro na eleição, que não chegava aí à casa do 1%, não, mesmo que tivesse acontecido algum erro na contagem, isso não mudava o resultado, né, que o vencedor da eleição era o Evo Morales. Bom, e agora, né, depois de toda a operação golpista, estão sendo processados aí os que violaram a Constituição, deram o golpe, né, inclusive os militares que levaram a renúncia, forçaram a renúncia do Evo Morales, e a OEA e o Almagro saíram em defesa dos golpistas. Então, ao que o Evo Morales respondeu com a seguinte postagem: Almagro nunca se pronunciou pelos 36 assassinatos, mais de 800 feridos, 1.500 detidos ilegalmente e centenas de perseguidos. Não nos estranha a sua defesa a Yanis, porque ele também deveria ser julgado por propiciar o golpe de Estado e por crimes de lesa humanidade na Bolívia. Na Bolívia que, como a gente está acompanhando, aí vive uma situação de manutenção da polarização política, né? Essa defesa totalmente golpista, né, dos direitos dos golpistas de não serem incomodados, feito pela organização imperialista dos Estados norte-americanos, né? Essa imagem pode tirar, que é de respeito ao Equador, né? Essa defesa feita aí pela organização dos Estados norte-americanos se reproduziu na Bolívia também, da parte de uma entidade que é uma Associação de Defesa dos Direitos Humanos, que na Bolívia foi controlada pelos golpistas, né? O que levou aí à realização de protestos dos militantes, dos ativistas efetivos da defesa dos direitos humanos, dos direitos democráticos da Bolívia, contra a própria associação, em frente à associação, né? Porque a associação, o absurdo chegou que a direita chegou a controlar, ao ponto de controlar a associação de direitos humanos, né? O que obrigou aí a realização de protestos da parte dos ativistas desse setor. Bom, nós vamos terminando aqui o nosso programa. Eu queria só antes fazer aqui um merchan, divulgar para vocês aqui o nosso jornal, o Jornal Causa Operária dessa semana, né? Amanhã nós vamos falar aqui da assinatura do jornal. É um jornal que tem como capa essa semana a defesa do lançamento da candidatura do Lula, né, e vários outros destaques. E eu queria um destaque importante aqui na página do Caderno Cultural, né? Caderno Cultural, que é um forte aqui do Jornal Causa Operária, o jornal tem 3 cadernos, é o maior, o melhor, o mais combativo jornal da esquerda. E eu destacaria aqui, né, para os meus companheiros do Rio de Janeiro, de todo o país, né, no Caderno Cultural, a bela imagem e a matéria sobre Clara Nunes, a guerreira, filha de Ogum Cunhaçã, né, como anunciava o Samba da Portela em 2019. Então, se você ainda não é assinante, amanhã acompanhe aqui no nosso programa Resumo do Dia. Nós vamos falar para você como é que você faz para assinar e receber na sua casa o jornal Causa Operária, né, nesse momento aí importantíssimo, né, todo o material de acesso à informação para compreender a situação e acompanhar o que está acontecendo, e a imprensa escrita também aqui da Causa Operária, do PCO, é fundamental. Bom, eu vou encerrar agradecendo a todos vocês que nos acompanharam aqui a transmissão, pedindo a vocês mais uma vez que espalhem os nossos links aí nas redes sociais, e Resumo do Dia volta amanhã às 20h30, né? Amanhã acompanhe a nossa programação, que começa logo cedo com o Rádio Peão. Às 9 horas você tem reunião de pauta, né? No meio do dia, o programa Panorama Brasil, né? Importante aí, falando dos acontecimentos regionais nesse momento da pandemia. Às 7 da noite, né? 19 horas, destaque, programa Análise Sindical, né? Imperdível amanhã.
e a gente volta com o resumo do dia amanhã às 20h30. Um forte abraço e até amanhã.